Fala galera, beleza? Professor Juliano César trazendo uma aula que a galera tá com um pouquinho de dificuldade em interpretar a lei orgânica do município de Linhares, lei pela qual todo cidadão linharense deveria conhecer. E estou aqui trazendo uma aulinha simples e direta ao ponto sobre a lei orgânica do município de Linhares, beleza? Sem delongas, vamos estudar a lei orgânica. Bom, primeiro, a lei orgânica é dividida em algumas partes, em alguns títulos, tá? E nós temos aqui, ó, a organização do município. E nós temos dos princípios fundamentais. Nós vamos ler o que é mais importante, direto ao ponto, para ganhar tempo, beleza? Então vamos lá, começa no parágrafo único, no primeiro parágrafo, falando que a lei do município de Linhares aplicada a Linhares, é claro, né, ao nosso município, e fala que nós não podemos ter preconceito de origem, credo, raça ou cor, tem que ser aplicado a todos os cidadãos linharenses, beleza? Bom, o artigo número 2 fala que são poderes do município independentes, ou seja, eles não dependem um do outro e ao mesmo tempo harmônico, eles trabalham de maneira conjunta, o legislativo e o executivo, tá? O judiciário não é municipal, tá? O judiciário não é municipal. Por quê, professor? Tomando meu café aqui de concurseiro para ensinar vocês, porque o judiciário, ele pertence ao Estado ou à União. Então, no município só tem legislativo e executivo, beleza? Ou seja, legislativo a Câmara Municipal, executivo a Prefeitura, beleza? Não dá mole nisso não. O terceiro artigo fala aqui a respeito da integração, da organização do planejamento, que o município pode sim se associar aos municípios limítrofes, ou seja, que fazem limite com eles ou com o Estado para poder atender interesse público comum. Por exemplo, quero fazer um asfalto, quero fazer a reforma do asfalto que vai de Linhares a Rio Bananal e colocar ali, né, um acostamento, porque não tem acostamento, então deve ser colocado acostamento. Se eu quero fazer isso, então eu posso sim me associar ao município de Rio Bananal e a gente conjuntamente aí fazer essa reforma, beleza? Bom, parágrafo único, as defesas dos interesses municipais ficam asseguradas por meio de associação, convênio e assim por diante. Estou marcando aqui, tudo que está marcado, tá, gente? São as palavras-chave. Isso é importante que você entenda e você também deve estudar dessa maneira. Ó. São os símbolos do município de Linhares: brasão, hino e bandeira, tá? Brasão é o símbolo de Linhares, o hino, que é o hino de Linhares, hino nacional de Linhares, é o hino municipal de Linhares e a bandeira de Linhares, tá? Agora nós vamos para o artigo 5º, que fala sobre a organização político-administrativa. Nós vamos falar aqui sobre como é formado o distrito. O município tem sua sede em Linhares, claro, e o município de Linhares compõe-se dos distritos. Eu completei aqui porque a lei orgânica está desatualizada. Pasmem, tá, senhores? Eu, professor Juliano César, deixo essa crítica aqui, porque tem leis que são votadas debaixo dos panos lá da noite pro dia, que vai de encontro e não ao encontro à necessidade do povo. De encontro quer dizer, é algo que vai contra o que a população realmente quer. Vota de maneira, né, digamos, correndo e assina. E essa lei aqui está na mesa do senhor prefeito para ser, né, assinada só para atualizar e ainda não foi atualizada. Mas nós sabemos que são distritos de Linhares, está na lei orgânica desatualizada, já era para estar atualizada. Ó, sede, tá? O distrito sede, regência, Desengano, São Rafael, Bebedouro. Depois nós temos aqui, ó, Pontal, Rio Quartel, Povoação e Farias. Deixa eu tentar vir aqui no mapa, deixa eu ver se eu trago aqui o mapa para vocês verem. Ó que legal. Nós temos um mapinha aqui que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Ó, tá meio escurinho, mas eu creio que vai dar para vocês verem. Tá no site da prefeitura, você vai lá em cidades, e cidades você vai digitar mapa de Linhares. O primeiro mapa fala dos distritos, ó. São Rafael, distrito sede, ó, Rio Quartel, Desengano, Bebedouro, Regência, ó, Povoação, Pontal, Farias. Esses são os 9 distritos. E Linhares, esse amarelinho aqui, preste bem atenção, é o maior município do estado em território, tá? Nós temos a segunda maior arrecadação do estado do Espírito Santo. Nós somos uma cidade rica. Infelizmente, somos mal administrados e não temos fiscalizadores à altura da lei para poder cobrar isso aí da população. Mas vamos lá, dos políticos, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, vamos direto ao ponto. Nós temos aqui, esses são os nossos distritos. Você acha fácil, Linhares? Vamos voltar aqui para onde eu estava, a gente continuar a nossa aulinha. Então tá aí, são 9, tá?
Vamos agora para, a criação e organização e supressão do direito depende de lei municipal, ou seja, para criar, organizar e suprimir distrito é lei municipal, observado a legislação estadual. Então, ou seja, é uma lei municipal que cria e organiza, só que ele só tem que observar, ou seja, seguir a regra da estadual, mas é lei municipal que cria, organiza e suprime. Quarto, qualquer alteração do território, vou falar sobre alteração do território, pode ser feita na forma de lei complementar estadual, ou seja, se eu vou alterar o território do município, não estou falando de distrito, tá? Só que tem que ser antes trazido a conhecimento público e de preferência que venha a ser votado por plebiscito, mediante plebiscito, dependendo de consulta prévia às populações diretamente interessadas mediante plebiscito, não é de preferência não, deve ser feito consulta, tá? Mediante plebiscito. Artigo 6º vai falar, constitui bem do município todas as coisas móveis, imóveis, assim por diante. Eu creio que não tem nada de tão importante aqui. Agora nós estamos no parágrafo único. O município tem direito à antecipação, não é depois, é antecipado mesmo, exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos, né, que são as nossas águas, energia elétrica, tá? E recursos minerais do seu território. Por antecipação, tem direito sim, tá, os resultados na exploração. E nós temos aí a exploração, né, que nós temos aqui do gás, nós temos aqui a exploração também do petróleo, nós temos exploração dos recursos hídricos. Linhares é uma cidade potencialmente rica, é a segunda maior arrecadação do estado. Depois nós vamos aqui, é vedado ao município, no artigo 7 tem as vedações do município. Aqui vai falar, estabelecer cultos religiosos com igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los, o funcionamento desse pedido. Eu creio que isso não é tão importante e poderá ser cobrado. Mas eu coloquei recusar a fé aos documentos públicos. Ou seja, o município jamais pode recusar a fé a documentos públicos. Ou seja, você apresentou um documento, você tem ali um documento que foi feito num cartório, um documento público, um documento de conhecimento. O município ele não pode falar, não aceitamos esse documento. Se ele for público, ele deve aceitar. E jamais criar distinções entre o brasileiro. Coloquei aqui, eu marquei as partes importantes, volto a falar, o de verde são as palavras-chave. Compete ao município de Linhares legislar, claro, sobre assuntos de interesse local, legislar sobre assuntos de interesse do próprio município. Suplementar significa, né, adicionar, colocar a mais, alguma coisa sobre a legislação federal no que couber, não é tudo não. Por exemplo, concurso público, o artigo 37 da Constituição fala que poderão os municípios, enfim, o Estado, criar suas leis para poder aplicar os seus próprios concursos. Então, ele pode suplementar isso daí. Criar, por exemplo, prazo de aplicação de prova. É algo que eu, professor Juliano César, estou brigando muito, porque ultimamente eles têm aplicado provas aqui no município de Linhares com 30 dias só. Foi o concurso aqui que teve para o SAAI, certo? Na verdade, um processo seletivo com prova, que isso já está virando moda. Estou brigando aí, não estou aceitando essa situação. E também sobre a questão da provinha de DT o ano passado de professores aqui de Linhares, que colocaram ali no máximo, colocaram ali 30 dias também. Se não fosse a gente ter intervido, eu mais um grupo de professores no Ministério Público pedir, reclamar, chorar, tinha aplicado uma prova aí com 30 dias. Então isso é uma vergonha. Deveríamos ter uma lei, tá, em nível municipal aqui para regulamentar isso daí, para que a gente tivesse uma segurança aí numa preparação, para que os candidatos que desejam ter uma estabilidade, um cargo público, ingressar no serviço público aí, pudessem ter isso daí. Ah, professor, mas você fala isso, a galera sempre está comentando. O senhor tem intenção, se ouvir candidato a deputado estadual, tem intenção, por isso que o senhor fala, não, eu falo isso porque eu defendo essa área, tá? Não é só pela intenção, tenho intenção, não nego isso a ninguém, de ser político aqui na nossa região para defender os concurseiros, para defender os servidores públicos, para defender você que está estudando para fazer a sua prova. Tenho sim interesse para poder validar a intenção que eu tenho de trabalhar em prol de nós concurseiros, de pessoas que desejam ser servidores públicos do município, em prol do município. Mas eu defendo exclusivamente isso, por quê? Porque eu trabalho com preparatório há 10 anos e eu não suporto ver injustiça sendo aplicada no concurso. 30 dias não dá para preparar ninguém e isso é inaceitável, beleza? Então aqui tem um exemplo sobre suplementar, lei federal e estadual. Terceiro, instituir e arrecadar os tributos, competentes de bem aplicar suas rendas, sem prejuízo ou obrigatoriedade. Quem pode instituir, arrecadar os tributos de sua competência é o próprio município, tá? IPTU, competência municipal, é ele que vai instituir, vai arrecadar, vai cobrar e inclusive aplicar as suas rendas. Elaborar o plano plurianual. O que é plano plurianual? É o planejamento ao longo dos 4 anos, com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LOA. Então, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai prever o que o município poderá fazer ou não no plano plurianual.
Criar, organizar e suprimir distritos observando a lei orgânica, e a lei já fala que isso é competência de lei municipal, observada a legislação estadual pertinente. Só está quase que repetindo isso aqui. Organizar e prestar diretamente, presta bem atenção, organizar, prestar diretamente sob regime de concessão ou permissão, fixando os preços, quem fixa os preços é o município, ou tarifas, perdoem, os serviços públicos locais. Vamos lá. Iluminação pública, tá? Iluminação pública, ruas, praças, parques, jardins, hortos, tá? Sobre construção e conservação. Transporte coletivo, quer seja de ônibus, tá? Que a gente lembra só da Joana d'Arc, e de táxi também. Cemitério e serviço funerário, proteção contra incêndio, fiscalização sanitária, mercado, feira e matadouro. Então não adianta tentar tirar o da reta, igual a prefeitura está fazendo aqui, falando com o mercado municipal, entregar a associação e falar assim, olha, nós não vamos mexer com banheiro, não vamos mexer com nada, e o mercado municipal aqui da nossa cidade não tem nem alvará de bombeiro, por quê? Porque não tem ali um planejamento de incêndio nem nada. É de competência da prefeitura, do município. E os fiscalizadores da lei, que deveriam assim fazer, que são os vereadores, não têm feito a cobrança necessária para poder o nosso mercado ser um mercado decente. O banheiro de lá faz um nojo. Então eu estou falando isso com vocês para vocês terem ideia, que depois querem tirar o da reta, quer falar que não é com eles, que a prefeitura passou aquilo adiante. Não tem, disse-me disse. A lei disse, a administração tem que cumprir a lei. O agente público ele não pode fazer nada, o prefeito não pode fazer nada, o vereador não pode fazer, ninguém do município, a não ser que a lei permita e assim determine, beleza? Então é sim mercado, feira e matador, responsabilidade do município. Conceder e renovar a licença para, vamos ver, localização e funcionamento é óbvio, de indústria, comércio, prestador de serviços e outros, exercício de comércio eventual ou ambulante, tá? A prefeitura também tem que se preocupar com o serviço ambulante. Tem gente que critica muito a ação dos fiscais e da polícia e da guarda quando vão lá fazer a apreensão daqueles ambulantes que ficam vendendo nas calçadas. Tá? Em partes eu concordo, em partes não. Eu não concordo porque os ambulantes eram para ter um espaço para eles trabalhar e a lei determina isso. Eles não criam espaço para eles trabalhar nem condição e o desemprego está grande. Nós estamos atravessando uma crise. Então muitas pessoas que têm que sustentar a sua família, às vezes tem ali um prejuízo dado com a mercadoria apreendida, enfim, e muitas vezes de maneira covarde, tá? A realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais, é claro. Prestação de serviço de táxi, transporte coletivo, já falei. Depois, oitavo, promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observadas a legislação federal e estadual. Elaborar e executar política de desenvolvimento urbano, tá? Desenvolvimento urbano, quem tem que elaborar essa política, né, é o próprio município, com o objetivo de ordenar as funções sociais e assim por diante. Elaborar e executar o plano diretor, que vai criar as diretrizes aí para poder trabalhar com o desenvolvimento urbano, com a expansão do município. Exigir do proprietário do solo urbano não edificado ou subutilizado, ou seja, que não está sendo utilizado ou não utilizado, que promova o quê? Tá? Que promova o seu adequado aproveitamento de acordo com o plano diretor, com as regras do município, tá? Para que seja assegurado aí aos cidadãos linharenses o direito de ter um município organizado. Não é, tá, gente? Não é ilegal, não é fora da lei cobrar que tenha regras, só que as regras têm que ser decentes e se tiver alguma aplicação de multa tem que ser condizente com a realidade do cidadão, tá? É isso daí que eu quero falar com vocês, assegurado o valor de indenização, ou seja, se porventura for preciso tirar alguém, desapropriar alguém, é assegurado pela lei o valor de indenização. Nós temos aqui, 13º aqui, regulamentar e fiscalizar a utilização dos logradouros públicos. Como que eu vou usar os logradouros públicos? As ruas, as calçadas, tá? Especialmente no perímetro urbano, delimitar o itinerário dos pontos de parada dos transportes coletivos. Quem determina os pontos de parada é a prefeitura, é o município e os locais de estabelecimento de táxis e demais veículos. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos. O que é isso? Administração, utilização e alienação. Bens públicos é tudo, vamos colocar tudo que o município adquire para si. Então, como será administrado, utilizado ou alienado esses bens? Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação, o município adquire bens, inclusive desapropriando, se o interesse for público e se a causa for justa, é claro.
Estabelecer servidões administrativas, não é escravidão não, pelo amor de Deus, servidão é o servidorismo público necessário à realização dos serviços ou dos seus concessionários. Por exemplo, são servidores públicos os funcionários do SAI, os concursados, tá? Então, quem estabelece essas servidões administrativas é a prefeitura. Caçar licença de estabelecimento que torne prejudicial à saúde, higiene, sossego, segurança e os bons costumes, tá? Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária. Isso aqui chega a ser piada. Linhares não tem rodoviária, tá? A cidade com a segunda maior arrecadação do estado não tem uma rodoviária decente. Tem um ponto de parada ali que chamam de rodoviária. Tem cidades do interior, roça, que tem rodoviária muito mais decente do que aqui de Linhares. Uma vergonha isso para o município. Sinalizar as vias urbanas e estradas municipais, tá? Sinalização quem deve fazer é o município. Promover limpeza das vias e logradouros públicos, tá? Até um dia desse, desengano, estava sem gari, lá estava abandonado literalmente, um gari antigo de lá foi dispensado, nunca retornaram ele para lá. Eu ouvi ele e ele estava falando sobre isso, a população lá reclamando, e enfim. Eu quero falar com vocês que realmente é uma vergonha, porque quem deve promover a limpeza das vias logradoras é a prefeitura. E não adianta falar que está longe, está distante, não existe isso não, porque não pode ter ali uma vantagem de um distrito em relação ao outro. Então deve ser cobrado e fiscalizado isso. Remoção do destino do lixo domiciliar e resíduos de qualquer natureza, não só lixo domiciliar, resíduos de qualquer natureza, a prefeitura tem que tomar conta disso daí. Ordenar atividades urbanas fixando condições para o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, serviços, ou seja, condições de funcionamento para que os comércios funcionem, serviço, enfim. Quem faz isso é a prefeitura, é o município. Regulamentar, licenciar e fiscalizar fixação de cartazes, de anúncio, publicidade, tá? Deve ser criada uma lei para regulamentar isso daí. Nós temos aqui, ó, prestar assistência às emergências médicas hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante um convênio com uma instituição especializada. É sim responsabilidade do município. Exercer o poder de polícia que eu falo aqui não é militar, tá? O poder de polícia, por exemplo, a vigilância sanitária tem um poder de fiscalizar, de multar, de prender algo que esteja em desacordo com a lei. Estabelecer e impor penalidades por infração, por exemplo, ser multado, ter uma mercadoria apreendida, tá? Quem faz isso, esse é dever também do município. Defesa permanente contra calamidades públicas, então deve planejar e promover defesas contra calamidades públicas, enchentes ou algo do tipo, é dever também do município. Legislar sobre a licitação e contratação de todas as modalidades para a administração pública, direta ou indireta, as fundações públicas, empresas sob o controle, respeitadas as normas gerais da legislação federal, ou seja, tem que obedecer a lei de licitações, mas quem deve legislar, quem deve de fato é o município. E dispor sobre vacinação, captura e depósito de animais, com finalidade precípica de erradicação de raiva e outras moléstias, que possam ser a captura, tá? E o depósito de animais. Quem oferece é o município, garantido aqui, ó. Se você olhar aqui, observado aqui, nós temos aqui vamos dar uma olhadinha, o artigo, exatamente o artigo, se a gente precisar, artigo 8, fala sobre as competências. Nós vamos lá para o inciso, 28, beleza? Nós temos aqui, ó, a captura, o depósito de animais com finalidade específica de erradicação de raiva e de outras moléstias que possam ser portadores. Então, o município é responsável. E por último aqui, ó, as normas de loteamento, arruamento que se refere ao inciso 7º desse artigo, deverão exigir a reserva de locais destinados a quê? As áreas verdes, que devem ter, e deve ter também canalização de esgotos e águas pluviais, que são água de chuva e esgoto, tá? Quem deve ter lei regulamentando isso daí, tá? As áreas verdes destinadas e também as vias de tráfego de passagem de canalização pública e esgotos. Eu sou completamente a favor da cidade ser organizada, ser planejada, ter uma administração boa. Eu sou contra penas e multas exorbitantes, valores que não condizem com o bolso da maioria dos cidadãos linharenses. Isso daí eu sou contra, como um dia desses tentaram criar uma lei aí e passar em caráter de urgência, que de fato é contra o que eu defendo e o que eu penso. Sou a favor sim da organização, beleza? Limpeza de lotes, que os lotes sejam morados, mas que tenham condições para que os cidadãos linharenses possam, de fato, atingir isso daí. Bom, vou vir até o artigo 9º, ó, o município poderá criar, organizar a guarda municipal. Aí fala que a lei da criação da guarda estabelecerá a organização, a competência dessa força auxiliar
na proteção dos bens e serviços e instalações municipais. Lembrando que isso daí tem que obedecer também ao artigo 144 da Constituição com as suas funções de guarda municipal. Tem muita pessoa que pensa que a guarda municipal deve falar parado, mão na cabeça, abre as pernas, revistar as pessoas se tem droga ou não tem, mas a competência da guarda municipal justamente é a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Essa é a missão constitucional da guarda municipal. Então quem deve estabelecer, criar, também é o município. Então vamos encerrar a linha de hoje aqui no artigo 9º. O que eu quero falar com vocês? Eu vou fazer várias aulas comentando aí para que fique mais claro para vocês e como isso pode ser cobrado, tá, em provas de concurso, que é a parte mais interessante. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eles podem criar uma questão qualquer, porque a letra de lei seca é exatamente como está escrito. Eles podem falar, por exemplo, as normas de loteamento e arruamento que se refere desse artigo deverão exigir para reservas de locais destinados a... Aí vamos colocar áreas verdes e demais logradouros públicos, beleza. B, vias de tráfego e passagem de canalização pública, aí poderia ter mais ou menos assim. São, as normas de loteamento e arruamento, de que se refere o inciso 7º desse artigo, deverão exigir reserva de locais destinado a... Aí sim na questão de concurso, por exemplo, áreas verdes, letra B, logradouros públicos, letra C, eu estou criando alternativas, tá? Via de tráfego e passagem de canalização de esgotos, letra D, águas pluviais, e letra E poderia vir escrito assim, sei lá, local específico para depósito de gordura. Então, o que não é, de fato, poderia estar perguntando no finalzinho lá, destinado aí, às normas de loteamento e arruamento segundo o artigo 7º. Claro que seria a letra E do exemplo que eu dei aqui. Então, em cima de qualquer questão dessa, eles pegam a letra de lei C que vão criar, tá, questões. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu vi. Deixa eu ver aqui. Legislar interesse local. Isso daqui eu vi cair, em questãozinha de prova. Legislar sobre assunto de interesse local é competência do município. Suplementar a legislação federal, beleza? Instituir e arrecadar os tributos. Aí beleza, criar, organizar, suprimir os distritos. Então tudo são competências do município. Então eles colocariam uma competência que não é do município para você localizar, ou então pediriam para você ir marcar qual era uma competência não somente do município, mas sim concorrente, aquela que vem os dois que nós vamos estar estudando a partir da aulinha que vem. Na aulinha que vem nós vamos estar estudando as competências concorrentes. Concorrente é o que, professor? Concorrente é aquele que vai disputar com ele mercado? Não, não é esse tipo de concorrência que eu estou falando. A concorrência, ou zelar pela guarda da Constituição Federal, é que tanto o município quanto o Estado, né, quanto a União, elas vão agir juntos, tá? Para poder fazer que isso seja, digamos, respeitado. E assim por diante, beleza? Pessoal, agradeço a atenção pela aulinha de hoje aí. Vamos estudar a lei, vamos ler. Se nós lermos 5 páginas por dia, são 57 páginas. Em 11 dias, praticamente, nós vamos ter lido todo o conteúdo com essa calma aqui, com a tranquilidade, para poder ir na prova gabaritar, beleza? Galera, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!